graças te damos, meu Deus, meu Pai. A tua vontade, ó Deus, nos ajude nessa caminhada, Pai. Dá-nos fortalecimento, dá-nos força e vigor, Senhor, para fazer a tua vontade. E que nessa noite nós possamos estar com os nossos ouvidos, Senhor, atentos para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos ensina, Pai, nessa noite. É o que eu te peço nessa noite, a tua graça, Senhor, e que a gente venha ouvir a tua palavra com o coração, Senhor, aberto e preparado para ouvir, em nome de Jesus, Senhor. E a sua luz bem forte para o Senhor Jesus. Eu estava vendo essa revistinha aqui, 1995. Quando você olha a revistinha de 90, essa chama aqui é nossa, né? Quando a gente olha o ensinamento de 95 para agora, é muito diferente. Por quê? O de 95 para agora tem muitos anos e menos propaganda. Aqui, eu estava vendo aqui na revistinha, do ano de 95, não tem propaganda tanto. Hoje, nós pegamos as revistas bíblicas, o que mais tem é propaganda e menos conteúdo bíblico. Se você comparar a revistinha de 1995 para as atuais, meu Deus do céu, nem se compara, uma propaganda em cima da outra. Parece televisão quando anuncia marca de cerveja. Meus irmãos, vamos ficar de pé e fazer mais uma oração. Não desconsiderando a oração da serva de Deus, que já orou, mas eu sinto que eu preciso mais orar um pouquinho e vou orar mais um minutinho. Vamos ficar de pé e fazer mais uma oraçãozinha, pastor Elia? A irmã está se arrumando para vir com algum pessoal ainda, né? Liguei lá agora, está se arrumando. Meu Deus do céu, é bastante pessoas. Mas é isso. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, viemos nesta noite prestar honras e glórias e louvores a Ti e ao Teu nome, Senhor. Nessa noite, com a ajuda do Teu Filho amado Jesus Cristo, me dá entendimento da Tua palavra. Oh, meu Deus e meu Pai, me dá entendimento da Tua palavra, Senhor, para que tudo que viemos a expressar, que tudo que viemos professar nesta noite, meu Pai, não seja nada de nós mesmos, não seja conteúdo nosso, mas da Tua palavra, por inspiração do Teu Espírito. Nos dê entendimento, meu Deus, no abrir da nossa boca, Senhor. Nos dê o entender, meu Deus, ó Senhor da glória, nos dê as palavras adequadas, as palavras, meu Pai, que precisamos, meu Pai, para nosso fortalecimento na fé, para nosso revigoramento espiritual. Pai amado, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor amado. E com convidado de coração da Tua serva, Senhor. Prepara a pessoa nesta obra, meu Deus, pessoas compromissadas, não comigo, não com o ser humano Aurian, mas com a Tua obra, com Cristo Jesus, meu Pai. Senhor, levanta homens e mulheres, meu Deus, compromissados, não com a pessoa humana, mas contigo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, voltamos aqui, poder sentar ao ano de 95. Nós voltamos aqui ao ano de 95 e quero assim pedir aos irmãos para abrir nossas Bíblias no capítulo 1 de Daniel. Glória a Deus. Aleluia. Daniel capítulo 1. Aleluia. É muito bom. A igreja tem que ter oração, tem que ter batismo do Espírito Santo, tem que ter os dons do Espírito Santo, mas também tem que ter a palavra de Deus. A palavra pregada não é como a palavra. Atende a irmã ali, em nome de Jesus, irmã Vânia. A irmã, por favor. Aleluia. Aleluia. Por favor. Andy, você vai aqui, o que, Andy? É que ele vai sentar aqui para tocar. Por favor, eu vou parar um pouquinho aqui, eu quero que o pessoal se acomodar. Ô Wendel, faz o seguinte, olha, sobe aqui para o altar, sobe aqui para o altar. Faz assim, ele vai subir aqui para o altar, você pode deixar aí, tá? Pode deixar aqui. Ele vai ligar aqui o cabo aqui. Por favor. Olha, eu vou pedir às crianças não encostar perto desse bolo. Se vocês quiserem arrumar para a cabeça, encosta perto desse bolo, tá? Só para cá. Tem que comer tudo. Aleluia. Patrícia, já fala para ele não encostar perto desse bolo. Se encostar, tá frito. Porque vai comer tudo. Pelo amor de Deus, pastor, que é isso? Eu vou ler a leitura aqui. Você pode usar um desses entradas aqui, tá bom? Eu vou ler a leitura aqui com os irmãos. Depois que eu ler a leitura, eu vou dar uma oportunidade para o nosso irmão Andrew estar louvando ao Senhor. Amém? Vamos ler a leitura de Daniel capítulo 1, meus irmãos. As crianças podem se acomodar. Vocês são bem-vindos, tá bom? Tá bom?
Qual o seu nome? E o seu? E o seu? E o seu? Que bênção. Vocês são bem-vindos também, tá? São bem-vindos. O tio falou, vamos te falar, mas pode ficar à vontade, tá bom? Lemos Daniel, minha irmã Patrícia, irmãos, Daniel capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. 2, meus irmãos. Daniel 1 e 2. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa de tesouro do seu Deus. Agora vamos ler o versículo. O versículo, vamos ler agora, vou tocar. O versículo 3, mesmo, pode ler o 3, por favor. O 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Agora eu vou pedir a Patrícia, é Daniel capítulo 1, versículo 4, a Patrícia. E o versículo 5 é o nosso irmão pastor Elias. Mancebos em quem não houvesse defeito algum, formoso de parecer, instruído em toda sabedoria, e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei, os que ensinavam atrás as línguas dos caldeus. Versículo 5, pastor Elias, seu. O Benedito determinou que cada dia a posição de Manjá, rei do vinho, que ele bebia, que assim fosse criado por 3 anos, para que o fim deles pudesse estar diante do rei. Patrícia, se quiser ligar o ventilador, pode ligar aí, tá? E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Irmã Vânia, lê o 7 e a L 8, por favor. Outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Edemesaque, e Azarias, e Ade. 8, L. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eis aí, meus irmãos. Daniel não aceitou no seu coração de se contaminar com a porção do manjar do rei. É o que o Senhor está dizendo nessa noite para os cristãos. Procurar o máximo de não se contaminar com o que o mundo oferece. Porque o mundo oferece, irmã Ela, irmã Patrícia, irmão, só coisas boas. E o mundo tem os seus atrativos para nos segurar lá e não buscar o Senhor. O mundo está cheio de atrativos para nos segurar lá e não vimos buscar o Senhor. Mas nessa noite nós optamos pelo melhor, buscar o Senhor. Então, irmãos, vamos ficar mais e mais atentos, nós cristãos, para nós não sermos entrelaçados com as coisas que o mundo oferece para nós e nós ficarmos presos nelas e não se voltar para Deus ou para Cristo. Mas pelo contrário, nós vamos vomitar as coisas que o mundo oferece. Porque o mundo quer ver o que? O cristão caído. O mundo quer ver o cristão escandalizado, envergonhado, entristecido com Deus, com as coisas do Senhor. Mas no nome do Senhor nós vamos se encher de Deus e vamos dizer assim: mundo, nós estamos em ti, mas de ti nós não fazemos parte. Como disse João, aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aquele que quer ser amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Então nós vamos optar nessa noite sermos amigos de quem? De Deus. Vamos ouvir nosso irmão, vai cantar dois louvores, por favor, meu irmão. Glória a Deus. Presente igreja, prestando a paz de Jesus, amém? Glória a Deus.
depender como viver perigosamente. Eu preciso acreditar. Obrigado, meu Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus, glória. Ei, Será que Deus? Maravilhoso, Deus. Ei, glória, Rei da glória. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Deus. Meu maior prazer sai tua presença.
Glória, meus irmãos, aleluia, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje é a nossa doutrina, mas no decorrer do finalzinho do culto, deixa as crianças cantar, Patrícia, tá? Tá no decorrer do final do culto, deixa eles cantar, viu? Vamos aqui, meus irmãos, falar sobre Daniel. Vamos ver aqui, eu peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas no livro de Daniel, tem algumas referências. Vamos aqui mergulhar nessa parte do livro de Daniel. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos falar sobre Daniel, que diz o seguinte: a estrutura do livro. Este livro contém 12 capítulos. Essa Bíblia aqui tem 12 capítulos do livro de Daniel. Nesta Bíblia de 66 livros, na outra Bíblia que tem 73 livros, o livro de Daniel tem 14 capítulos e 357 versículos nesse aqui. Vamos ver aqui sobre a autoria do livro. O autor do livro é o profeta Daniel. A moderna crítica teológica rejeita unanimemente esta autoria, apesar da informação contida no próprio texto. Eu peço que os irmãos abram Daniel, leiam por gentileza qualquer dos irmãos. Vou pedir para a irmã ler Daniel capítulo 7, versículo 1. E a nossa irmã Vânia, Daniel 8, versículo 2. E a nossa irmã Patrícia, Daniel 9, versículo 2. E entre o Mateus 24 e 15. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel capítulo 7, versículo 1, a irmã Ellen. 8 e 2, a irmã Vânia. E 9 e 2, a irmã Patrícia. Pode ler? Pode ler mesmo, por favor. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua alma, na sua cama um sonho e visões de sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. A suma das coisas, certo? Por favor, irmã Vânia, Daniel capítulo 8, versículo 2. Revi na visão que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi nesta visão que eu estava junto ao rio Popular. Tem uma Bíblia aqui. Leu Daniel 8, 9, 2, irmã Vânia. Mateus 24, 15. Segura só um pouquinho também, peraí. Então, irmãos, Daniel está na Babilônia fazendo o quê, irmãos? Que Daniel era na Babilônia, ele era o que? Ele era um escravo. Ele era escravo. E o escravo, irmãos, ele não tem moleza. O escravo, ele estava na Babilônia, ele estava lá. Deus que levantou ele lá. Não, pode deixar. Se quiser ligar a tomada, pode ligar. Ele estava na Babilônia, irmãos, não era tirando férias. Não era tirando férias, ele estava lá na Babilônia como escravo. Mas mesmo ele sendo escravo na Babilônia, Deus o chamou. Deus não rejeita o seu servo, meus irmãos. Mas cedo ou mais tarde, aquele que busca o Senhor entra com resgate. Mas cedo ou mais tarde, aquele irmão, aquela irmã que busca o Senhor vem com resgate. Glória a Deus. Daniel 7, capítulo 8, versículo 2, a irmã leu. 9 e 2 é teu, Patrícia, por favor. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros e os números dos anos dos quais falou o Senhor ao profeta Jeremias, e que havia de acabar a assolação em Jerusalém, e era de 70 anos. Isso prova aí, dona Ela, irmãos, que Daniel não era uma pessoa qualquer, pastor Elias. E era um profeta que estava lendo as profecias do profeta Jeremias. Então ele estava na Babilônia lá e estava se baseando pela profecia de Jeremias. Eu peço que qualquer um de vocês leia, por gentileza, Jeremias capítulo 25, versículo 11. Qualquer um de vocês que achar primeiro já pode ler. Jeremias 25, versículo 11. Então estava Daniel na Babilônia, no cativeiro, mas mesmo no cativeiro, Manassés, ele era jovem, ele ainda como jovem. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram 4 jovens. Estavam na Babilônia, mesmo eles sendo jovens na Babilônia, eles não deixaram ao Senhor de lado. Jeremias Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ele estava lendo esse texto aí. O que Daniel estava lendo na Babilônia é isso aí que Jeremias falou, porque quando Jeremias escreve para ele, meus irmãos, Jeremias escreve, e Daniel está na Babilônia lá, ele era um jovem, meus irmãos. Daniel, está na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, 4 jovens, fora os demais jovens. Mas eles eram jovens, irmãos,
que era compromissado com as coisas do Senhor, sim ou não? Sim, evangelista, mas ele era escravo. Bem, era escravo. Mas quando nós olhamos a biografia de Daniel, irmãos, eles eram jovens dedicados, eram jovens que gostavam das coisas do Senhor, eram jovens compromissados com as coisas do Senhor. E o que é que Deus faz? Deus levanta ele dentro da corte babilônica, e faz dele cabeça. Deus levanta ele como cabeça. É como diz o livro de Moisés: se obedeceres a voz do Senhor teu Deus, estará somente em cima, não embaixo, na cabeça e não cauda. É assim a profecia do Senhor. Amém, Manassés? Louvado seja Deus. Então Daniel estava na Babilônia, era como escravo, mas um escravo, irmãos, compromissado. Aleluia. Aqui diz o seguinte, meus irmãos, olha só. Da informação de Daniel 9:2 e da informação de Jesus, sem dúvida, o maior teólogo de todos os tempos. Ele citou em seu sermão escatológico o profeta Daniel. Eu peço que os irmãos leiam por gentileza. Por gentileza, Mateus capítulo 24 e 15. E o pastor Eli já prepara a referência lá em Daniel. Mateus capítulo 24 e 15. Onde é a polícia? Mateus 24 e 15. Quando foi dito que a abominação da desolação, e que se falou por parte de Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Daqui ele está falando do cativeiro, do que iria suceder na vinda escatológica de Cristo. O próprio Daniel fala a respeito da vinda de Cristo, da vinda catastrófica para uns e benéfica para outros. Para quem é catastrófica? Para aquele cristão que está lá, estou indo lá, para isso vai ser catastrófica. Mas aquele irmão que está sofrendo pela obra, sofrendo pela causa de Cristo, pela sua fé, irmão, vai ter bênção. E nessa noite eu quero dizer para os irmãos, vamos cada vez mais se apegar com Cristo, com a sua palavra, com Cristo, com a sua palavra, porque o resultado será bom nos anos vindouros. Eu vou pedir ao pastor Elias para ler Daniel capítulo 1, louvado seja Daniel capítulo 1, pastor Elias, capítulo 1, versículo 3. Daniel capítulo 1, versículo 3, louvado seja Deus. Por favor, pastor. Versículo 3. Isso. E disse o rei Espartas, chefe dos seus eunucos, né? Isso. Que trouxesse a luz dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Deu 3. Irmão, Daniel era da classe nobre. O que é classe nobre, Hélio? O que é a classe nobre, Patrícia, que está falando aí? Por que Daniel, Hélio, está dizendo que Daniel era da classe nobre? Da classe nobre, da classe real. Como ele era escravo, eu creio que ele já tinha sido, né, promovido por Deus. Certo. Hélio, pastor Elias, por que está falando que Daniel era da classe nobre? Ele tinha bens quando ele foi levado para escravo. Sim, bem, ele era da classe nobre porque era da tribo de Judá, da tribo real do rei Davi, que era o rei que reinava Israel. Então ele era da linhagem real, ele era da família de Davi, ele era do sangue de Davi, ou seja, do sangue de Cristo. Ele era da linhagem real, da Daniel. Estava no cativeiro. Mas mesmo no cativeiro, Deus foi com ele. Mas se você ver a vida de Daniel no 6, no 3, no livro todo de Daniel, você vai ver lá que Daniel, irmãos, ele era jovem, entra na Babilônia como jovem. Depois lá no reinado do rei Ciro, ele já está bem velho de idade. Mas em nenhum momento, no trajeto de Daniel está assim, ó, que nem eu, às vezes está pegando, troncho, caindo nos quartos, que nem jumento ruim. Não, não. Ele está sempre firme lá. Por quê, Patrícia? Por quê, Endo? Por quê? Compromissado com a oração. A oração, meu irmão. Mesmo com a tua fraqueza, meu irmão, minha irmã, não se esqueça de orar. Pastor, eu não consigo orar 10 minutos. Ora 5. Pastor, eu não consigo orar 5. Ora 1. Porque você ora no hoje, amanhã você ora 2, amanhã 3, amanhã 6, amanhã 12, amanhã 24, amanhã 48, porque você não está orando igual o Davi Miranda, 2 horas de oração. Porque é na oração. Daniel, do começo ao fim, ele começa o livro orando, termina o livro orando e termina bem.
termina bem, meus irmãos. Mas quando você vê que ele está lá na Babilônia, lá, que ele sabia que iria ficar 70 anos na Babilônia. Mas por quê? Por que ele sabia? Por quê? Porque ele estava sendo orientado pelas profecias do profeta Daniel. Vamos prosseguir aqui avante, meus irmãos. Diz assim, ó. Esta moderna teologia que não acredita na existência da revelação profética pelo Espírito Santo atribui a autoria do livro a um autor desconhecido que teria vivido por volta do ano 163. O espaço desta data revista não permite analisar detalhadamente todos os argumentos que estes teólogos apresentam. Ficamos com o testemunho do próprio livro e com a sanção do Senhor Jesus de que o profeta Daniel é o autor deste livro. Ou seja, o que está dizendo aqui o escritor da revista aqui? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que o próprio Cristo, como você leu aqui, no 24 de Mateus, versículo 15, o próprio Jesus Cristo está dando autenticidade do livro de Daniel à pessoa de Daniel. Assim Daniel escreveu acerca do seu livro a respeito da desolação. O que Cristo está dizendo? Cristo está querendo dizer que o livro de Daniel foi exatamente completo e o próprio Daniel é o autor do livro, o autor literário. O que é o autor literário? Ele escreve o livro. O que é o autor literário, o profeta literário? Ele escreve o livro e é participante da história daquele livro. Prossigamos aqui. Daniel é o autor do livro. Quem foi Daniel? Sobre o autor do livro, o profeta Daniel, sabe-se apenas aquilo que está revelado no livro por ele escrito. A Bíblia não registra o nome de seus pais, mas diz que pertencia à nobreza. Era da linhagem real de Davi. Daniel capítulo 1, versículo 3. Agora eu peço que a nossa irmã Patrícia leia o versículo 4, a Hélio 5 e a Vânia 6, por favor. Daniel capítulo 1, 4 é teu, Patrícia, 5 da Vânia, 6 da Hélio. Por favor. Daniel 1, isso. O teu 5, Patrícia. 1, 4 é teu, ou seja, Patrícia, 1, 4 é teu, e 5 é da Vânia e 6 da Hélio. Por favor, Patrícia. Daniel capítulo 1, versículo 4 é teu, Patrícia. E o 5 da Vânia e o 6 da... Isso. Mas a gente já leu, né, pastor? Daniel capítulo 1. 1, 4. Isso. A quem houvesse feito algum formoso de parecer, instruído em toda sabedoria e sábios, ciência e entendimento do conhecimento, que tivesse habilidade para assistir aos palácios do rei, no qual ensinavam as letras e língua dos caldeus. Isso. Vânia. O rei ordenou a rasgo cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, para que o vinho deste pudesse estar diante do rei. 6 é. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Bem, meus irmãos, aqui o rei está dizendo o seguinte, no capítulo 1, versículo 4 ao 6, que o rei precisava de jovens de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos em conhecimento, tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, e que ele ensinasse as letras das línguas dos caldeus. Então o rei oferece-lhe manjares, e o rei oferece a porção diária do filho do rei, que ele bebia. Mas só que quando vê essas coisas perante Daniel como judeu, falou: opa, eu não quero estas porcarias, para entendermos melhor. É isso que o mundo oferece para nós, só coisas boas. O mundo vai oferecer para nós, irmãos, coisas boas e maravilhosas. Mas quando essas coisas chegam, pastor Eli, nas mãos de Daniel falou assim: eu não quero me contaminar com isso, isso não me pertence. Eu aprendi uma coisa diferente lá em Israel, eu aprendi coisas boas, eu não quero nada disso, nada disso. E o Aspenaz ficou com medo, porque o pescoço dele ficou, a mercê do facão na boca do usou. E o que acontece, meu irmão? A Bíblia diz, irmão, que quando foi no dia certo para apresentar-se perante o rei, o entendimento para mostrar o que eles sabiam, o versículo 7 diz assim: e o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes. É o que o mundo quer fazer hoje, mudar a nossa identidade. Aqui mudar a identidade de Daniel, dos jovens,
mas não mudaram o conteúdo que tinha dentro deles. Não mudaram o conteúdo que tinha dentro deles. Louvado seja Deus. Aqui eles mudam no versículo 7. Daniel pôs o nome de Beltesazar, Anani de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Mas, olha o versículo 8 aí. Leia todos vocês o versículo 8. Eu vou comentar o versículo 8. Daniel 1 e 8. Leiam por vocês nas vossas Bíblias aí para vocês entenderem. O Daniel capítulo 1, versículo 8. Fala aqui por gentileza aí, meu senhor. Pode ler. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele lhe permitisse não se contaminar. Ou seja, Daniel disse: eu não irei me contaminar com isto, estou fora. Estou fora. Agora, meu irmão, meu chapa, minha irmã, ele não aceitou. Ele não aceitou. Ele estava prestes a morrer, porque o rei podia matar ele, porque o rei ofereceu. Mas ele não se contaminou. Olha o versículo 9 em diante, o que é que Deus faz com Daniel? Só por ele não aceitar o prêmio do mundo, que o mundo só tem para oferecer para nós coisas boas. Mas se o cristão não se enrolar com elas, se o cristão não for limpar das coisas do mundo, irmão, Deus vai lhe dar graça na hora da sua adversidade. Lê o versículo 9, por favor. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os mancebos que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça com o rei. Sim, era o 9, mas está tudo bem, está valendo. É o 9. Pode ler, é o 9. Não, o 9. É o 9. Eu li um 9. Ah, li um 10. Pode ler o 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Você entendeu bem, pastor Elias? Você entendeu, ele? Por que Deus deu graça a Daniel perante o Aspenaz e o chefe dos eunucos? Sabe por que Deus deu graça, Eli? Por que Deus deu graça, irmãos? Você sabe dizer? Sabe responder por que Deus deu graça? Deus deu graça, irmão, porque ele não se contaminou com as coisas do mundo. Ele não se contaminou. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus deu graça para ele. Deus deu misericórdia para ele. Por que, pastor Elias? Porque ele não quis se contaminar com as coisas do mundo. É o que vai acontecer com o cristão. Se nós não irmos no embalo do mundo, irmão, pode ter certeza, Patrícia e ela, irmãos, se o cristão não for no embalo do mundo, irmão, Deus vai dar graça para esse cristão na hora da sua adversidade. Pode ter certeza, pastor. Na hora da pendenga, na hora que a ripa começou nas tuas costas, na hora da dificuldade, na hora da pendenga, na hora do vamos ver, meu irmão, o Senhor te dá graça. Glória a Deus. O Senhor usa de misericórdia. Por quê, pastor? Por quê, evangelista? Porque você não deu braço dado a Ele. Você não deu braço dado às coisas que o mundo oferece para você, para nós. E assim Deus deu para Daniel. Olha aqui, meus irmãos. Vamos aqui. Aqui diz o seguinte, olha. Olha só. A Bíblia não... Ele e seus 3 amigos, Anani, Misael e Azarias, eram jovens de boa aparência, instruídos e bem educados. Eu peço que os irmãos leiam, já lemos o Daniel 1 e 4. Mas, sobretudo, servo de Deus com profundas convicções. Eu peço que os irmãos leiam Daniel 1 e 8, por favor, meus irmãos. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Bem, já lemos. Daniel foi contemporâneo dos profetas Jeremias e Ezequiel. O cativeiro babilônico, no ano 605 a.C., no 3º ano do reinado de Joaquim, rei sobre Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez o seu primeiro ataque a Jerusalém. Sitiou a cidade, levou para a Babilônia os vasos sagrados da casa do Senhor. Eu peço que vou pedir para a diaconisa ler o Daniel 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. A irmã Vânia, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 4 ao 7. Por favor. Daniel 1, 2. Capítulo 1, versículo... Daniel capítulo 1, versículo 1 e o 2. E no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de
uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Levou tudo. O Nabucodonosor, no ano 605 a.C., quando ele entra em Jerusalém, ele vem que nem um trator de esteira, um exército numeroso, arrebentando tudo. Acabou com Jerusalém. Levou a tribo de Judá e Benjamim para o cativeiro e pôs um arrebento em Jerusalém. Acabou, irmãos. Mas mesmo na terra do cativeiro, Deus deu vitória para Daniel. Porque a família dele também sofreu as consequências aqui. Irmã Vânia, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 4 ao 7, irmã Vânia, por favor. 36? 36, versículo 4 ao 7, por favor. Do 4 ao 7? 36, versículo 4 ao 7. E o rei do Egito pôs aliado irmão de Joacas, e rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Joaquim. Mas o seu irmão Jocás tomou neto e levou-o para o Egito. Era Joaquim de 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos. E Jerusalém fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia. E o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor, Nabucodonosor, os levou para a Babilônia e pôs no seu peito. Amém. Aqui, irmãos, aqui está falando aqui, quando acontece a leva de gente, quando Nabucodonosor veio contra Jerusalém e arrasou a Jerusalém, acabou, destruiu Jerusalém. Nessa ocasião levou alguns judeus cativos, entre os quais Daniel e seus 3 amigos. Estes foram por ordem do soberano escolhidos para viverem no palácio, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus, para que posteriormente pudessem estar diante do rei, a seu serviço. Eu vou pedir para nós lermos Daniel capítulo 1, vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 4 e o 5. Daniel capítulo 1, quem achou pode ler em voz alta. Daniel capítulo 1, versículo 4 e o 5, por favor. Troca de lugar, põe no outro. Daniel capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim, meus irmãos: jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e ciência, no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e língua dos caldeus, uma língua muito difícil, meus irmãos. Mas Daniel aprendeu de ponta a ponta. Isso prova, irmão, que o jovem tem que estudar. O jovem tem que estudar. O jovem tem que fazer curso. Por quê, irmãos? Porque se o jovem não fazer curso, o camarada está lá na esquina tomando cachaça, dançando carnaval, virando a casaca, vai lá, faz conquista, e o cristão fica mastigando a unha. Então isso prova que o jovem tem que estudar, o jovem tem que fazer cursos. Porque isso, irmão, tem que fazer, porque o mundo, porque haja visto que Daniel fez tudo isso aqui e foi aprovado. Vamos ler Daniel capítulo 1, olha só, Daniel capítulo 1 e o versículo de número 20. Eu vou ler para os irmãos. Daniel, olha no texto aí. Olha o que está escrito: em toda a matéria, quando o rei chama Daniel, quando Daniel é chamado, mais os amigos, toda a Babilônia, o jovem da Babilônia, para se apresentar perante o rei, olha o que está escrito no versículo 20. Daniel capítulo 1, versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que lhes perguntou, o rei fez pergunta, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos, os astrólogos, que havia em todo o seu reino. Aí, meu irmão, aí o filho do crente lá, porque o pai é bem de vida, não quer estudar. Tem que estudar, meu irmão. Tem que estudar. Tem que estudar, tem que ser o cara, como diz a linguagem. Tem que ir para cima. Seu cara. Tem que ir para cima. Se esforçar. Lá em casa eu brigo direto. Eu sou, como diz o linguagem, eu sou zanzinho, eu sou rancento com meus filhos. Sou rancento porque eu quero que estudem, eu quero que aprendam. Por quê? Para que amanhã eles possam andar com seus próprios pés. Já dizia um provérbio antigo,
que a alma se satisfaz do conhecimento. É a única coisa que o capetão não toma teu, do pastor Eli, meu e nosso, é o conhecimento. Você vai para a tumba com conhecimento. Você vai para a tumba com conhecimento, meu irmão. Louvado seja Deus. Deus, irmão, aqui diz o seguinte, olha só. Vamos já terminar. A Babilônia foi propósito, a cidade da Babilônia, foi propósito do rei Nabucodonosor fazer da cidade um monumento de beleza. Ficaram os famosos os seus jardins suspensos. Abre um parênteses aqui. Nabucodonosor, a Babilônia foi, no ano antigo, no mundo antigo, ela foi uma das 7 maravilhas da antiguidade. O Nabucodonosor mandou fazer um jardim suspenso à sua esposa, a Semíriades, se eu não esqueço de falar a pronúncia certa. Ele mandou fazer um jardim suspenso da Babilônia para sua esposa, e tornou-se uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a Babilônia tinha, já dizia Heródoto, o pai da história grega, que a Babilônia tinha 100 portas. Por isso, quando o rei Ciro, no capítulo 45 do livro de Isaías, fala que ele abriria as portas da Babilônia, de fato abriu. E o Heródoto escreve acerca da Babilônia, que a Babilônia tinha 100 portas naquela época. Aqui diz o seguinte, meus irmãos: ao admirar o esplendor de sua cidade, um dia Nabucodonosor exclamou: não é esta a grande Babilônia em que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Mas que todos vão ler Daniel, capítulo 4, Daniel. Aqui vamos falar sobre a soberba. A soberba é a desgraça de um pastor, é a desgraça de um líder de uma empresa, é a desgraça de um pai de família. A soberba é a desgraça de um ser humano. Porque a soberba, ela traz orgulho, o orgulho a queda. Já dizia Salomão, o orgulho precede a queda, ou seja, antecede a queda. Daniel 4:30. Quem achou pode ler em voz alta, por gentileza. Daniel 4:30. Pode ler, meus irmãos. Quem achou pode ler. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Olha só, meus irmãos. Falou o rei e disse, 2 pontos, porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. Agora o 31 tem a resposta, pastor Eli, 4:31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o... Perdeu a bênção na hora ali. Por que, Patrícia? Por que ele? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. E abre um parênteses, irmão, para empresário, abre um parênteses para pessoas prósperas, financeiramente, para o cristão, para o não cristão, para o empresário. Ah, bate no peito, aqui quem manda, eu sou o dono, meu irmão. Se não vigiar, perde a bênção. Nabucodonosor desceu do pedestal do Nael, desceu do pedestal do orgulho e ficou lá no pasto comendo capim por um período de vários tempos lá. Há uma crença antiga, há uma crença licaônica antiga que diz que o lobisomem, há uma crença, uma lenda, diz que Nabucodonosor, ele tornou-se como fosse um lobisomem. Por isso há essa lenda licaônica, né, que chama, né, do livro do lobisomem, né, que ele é homem, metade homem, metade lobo, né. Então, por causa do Nabucodonosor. Mas só por esse detalhe. Então isso foi uma prova que ele foi humilhado. Agora, quando é que ele volta ao estado normal? Quando Nabucodonosor, ele reconhece que Deus é Deus e louva ao Senhor. Quando ele louva ao Senhor, está lá no capítulo de número 1, pedir a ele para ler Daniel capítulo 4, versículo 36, por gentileza, 4:36, por favor, meu irmão. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitões e os meus grandes. Eu fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, olha o que ele escreve. Olha o que ele escreve. No versículo de número 37. Agora, pois, lê o 37, Vânia, por favor.
Isso. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louco, exalto do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízos podem humilhar aos que andam na soberba. Você sabe por que? Eu vou perguntar para vocês, a resposta está na Bíblia. Você sabe por que ele, Nabucodonosor, ele voltou novamente para o palácio? Sabe por quê? Hã? Reconheceu, mas a resposta está no versículo 34. Lê o versículo 34, por favor, vocês aí. Vê se você descobre aí por que Deus restabeleceu ele. Está no 34. Levantou os meus olhos aos céus. Pode continuar, ainda tem mais coisa. Tem mais coisa ainda. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir entendimento. Então eu bendisse Altíssimo. Mas, olha o que está escrito no versículo 34. Eu louvei e glorifiquei aos que vivem para sempre. Aleluia. É um dos domínios sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me enviar o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei o que vim para sempre. Louvou o Senhor. Quando ele louva o Senhor, ele é restabelecido o entendimento, ele volta ao senso que diz: ele é grande e eu sou pequeno. Que é isso que o cristão tem que lembrar, que Deus é grande e nós não passamos de pó e cinza. Quando nós pensamos, dona Patrícia, que estamos abafando, não estamos com nada. Um sopro já está no hospital, um sopro já está na sepultura, um sopro já cai, já está podre, um sopro já é nada, um sopro já era, um sopro... Irmãos, se a gente não pôr o Rexona ou o senador, que eu gosto muito daquele desodorante senador, não pode levantar o subacão que já está caindo no chão, visitando. Você entendeu como é que é a coisa? Porque o nosso corpo é isso, a carne é podre, a carne é imunda. Você vê, se a gente não pôr lá o senadorzão, já está fedendo. Meu Deus, está entendendo? Porque a carne é podre. Então, o Nabucodonosor aqui, irmãos, ele desceu do pedestal, Deus colocou ele para ir lá pastar com os animais, comer com os animais, foi humilhado lá, mas quando ele reconheceu, irmão Endo, que Deus é maior, que Deus é grande, e ele louva o Deus Todo-Poderoso, Deus o retorna à memória, Deus o restabelece a memória e restabelece ao reino, e ele diz mais: agora somente um eu glorificarei. Quem? Ao Deus dos céus. É isso que o cristão tem que fazer. Amanhã, minha irmã Eli, minha irmã Patrícia, irmã Velha, vocês podem ter toda a empresa. Amanhã, no dia futuro, vocês podem ser as maiores empresários do Brasil, do mundo. Mas nunca se esquecer daquele lá em cima. Porque o sucesso de um homem, irmãos, não está no conhecimento do intelectual do homem, do intelectual. Não. Mas toda bênção proveniente do Senhor. Ele que nos abençoa, Ele que nos ajuda, Ele que nos dá a graça. Amém, meus irmãos? Que a gente nunca nós venhamos se esquecer do Senhor. Irmã Patrícia, vem com as crianças para estar aqui no louvor. Por gentileza, Patrícia. Por favor, pode vir, Patrícia. Louvado seja Deus. Aí a gente já faz a oração. Por favor, Patrícia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Prepara aqui, vai. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Onde a tua morte por nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu Que separava, já não separa. Vem, Caleb, vem, Caleb. Vai, Caleb. Vem, meu irmão Caleb. Crianças abençoadas. Vai ser muito
Meus irmãos, glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória. Domingo tem mais. 3 logo na lapada. É bom, vamos encerrar com ele cantando
aquele hino Eu Navegarei. Amém? Amém, André? Oh, glória! Vamos cantar, vamos pedir o Senhor a ficar de pé para cantar junto com o servo de Deus. Aleluia, Deus, Santo da glória. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos cantar com o servo de Deus. Nós colocamos tem que descer, eu só sei um. Nós colocamos desse.
Deus, por tudo, Deus, que me defende essa noite. Pai amado, Pai Santo, Pai querido. Meu Deus, obrigado por tudo, Pai. Desse culto abençoado. Aleluia. E graças a Deus. Pega a mão pra cá. Vamos abençoar a nossa consolação. O Espírito Santo de Deus fica com todos nós. Todos digam. Amém.